Essa semana o mercado financeiro foi um caos. Bom, o petróleo disparou e o medo de guerra só cresceu. E o investidor que acordou tarde acabou de perder um dos melhores momentos para investir. Eu analisei e pensei muito antes de gravar esse vídeo e tomei a minha decisão. Aliás, esse vídeo era para ter saído semana passada. Hoje eu vou investir R$2.000 em ações, então já se prepara porque agora você vai conhecer dois ativos que mesmo em momentos de tensão continuam sendo grandes oportunidades. Bom, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Samuel Santos e aqui eu registro todos os meus aportes semanais. Para você que não sabe, eu invisto R$1.000 toda segunda-feira em ações, fundos imobiliários e outros ativos reais do mercado. E no vídeo de hoje eu vou investir R$1.000 em Petrobras, mesmo no meio dessa tensão entre os Estados Unidos e Irã. E eu vou te mostrar como tudo isso impacta essa ação. Também vou investir mais R$1.000 no Banco do Brasil, uma ação que eu já tenho em carteira, mas que eu vou comprar de novo, porque eu acredito que ela está muito descontada e eu confio no potencial dela no longo prazo. Bom, eu já ia investir R$1.000 em Petrobras na semana passada, exatamente no dia 23, na segunda-feira. Mas aí no sábado, dia 21, veio uma novidade. Os Estados Unidos atacou o Irã, então eu decidi esperar um pouco para fazer a minha compra. Eu pensei, deixa eu ver aqui como que o mercado vai reagir primeiro. Bom, e olha só como o gráfico dessa ação se comportou nos últimos dias. Houve uma queda de aproximadamente 3% nas ações da Petrobras. Bom, eu vou te dar um contexto do motivo disso ter acontecido e eu ter previsto essa possível queda. O Irã é um dos grandes exportadores de petróleo do mundo e boa parte do petróleo global passa por uma área super sensível. Quando rola conflito nessa região, o mundo inteiro entra em alerta. Em situações como essa de guerra ou risco de guerra no Oriente Médio, o petróleo geralmente sobe, porque o Irã ele controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Se houver qualquer ameaça de bloqueio ou ataque, isso influencia diretamente no preço do petróleo. E isso acontece por uma coisa chamada oferta e demanda. Com 20% a menos de circulação de petróleo, a oferta vai ser menor, mas a demanda vai continuar a mesma coisa. Deixa eu pegar um negócio aqui para te dar um exemplo aqui. A gente tem aqui esse quadro de $1, que foi eu que fiz. Bom, é como se 10 pessoas quisessem muito comprar 10 quadros. Tem um para cada, então o preço ele fica justo. Mas quando tem menos quadros, o vendedor ele pode aumentar o preço do quadro. Quadro bonito, né? Quadrão de $1 que eu fiz. Ah, Samuel, mas o Brasil ele tem as suas próprias refinarias e ele produz o próprio petróleo. Sim, isso é uma verdade, mas também é verdade que as refinarias são muito ruins. Nem todas, né? Bom, então o Brasil ele precisa exportar o nosso petróleo ruim, mais difícil, né, de ser tratado, para importar um petróleo mais tratado para fazer combustível. Bom, o link da matéria que fala sobre isso tá aqui no comentário fixado aqui desse vídeo. Bom, se a balança comercial vai ter menos oferta e mais demanda, o preço do petróleo ele vai subir. Então, qual vai ser o resultado final disso tudo? Bom, o Brasil ele vai acabar pagando mais caro na importação do petróleo e é 100% de certeza que ele passará esse valor mais caro no preço do produto final, ou seja, o combustível ia aumentar de preço. Bom, e lembra do exemplo dos quadros que eu falei? Nós ainda assim continuaríamos comprando combustível, pois todos nós precisamos abastecer o nosso meio de transporte. Pela lógica, o que deveria ter acontecido era o preço do petróleo subir e todo esse contexto que eu te disse aconteceria. Mas se você olhar nesse gráfico aqui, você vai ver que o preço do Brent, do petróleo, ele caiu. Uai, Samuel, então o que aconteceu? Você disse que ele ia subir e ele caiu. Quer dizer que eu errei? Bom, a verdade é que ninguém tem bola de cristal. O mercado financeiro ele é baseado em probabilidade e estatística. Tá, então como isso tudo afetaria as ações da Petrobras? Quando o preço do Brent do petróleo ele sobe, geralmente a Petrobras ela aumenta a sua receita, principalmente na exportação do petróleo bruto. Bom, os lucros sobem principalmente no segmento de exploração e produção, que é onde a empresa ela ganha mais. Ela pode pagar mais dividendos, já que o lucro da empresa vai crescer. As ações geralmente sobem porque o mercado ele antecipa esse cenário mais lucrativo. E quando o Brent do petróleo cai, como está acontecendo agora, a margem de lucro ela vai acabar diminuindo. Com isso, o mercado ele pode agir negativamente, posicionando as ações para baixo. Também pode haver menor expectativa de dividendos, o que acaba espantando ali os investidores focados nisso. Bom, então vale a pena comprar Petrobras agora com esse momento de queda? Bom, depende do seu perfil e da sua estratégia. Eu te pergunto, o petróleo ele está em baixa? Isso pode ser um momento de entrada com um pouco de desconto. Se você acredita que o petróleo ele vai se recuperar e a Petrobras vai continuar lucrativa, o retorno pode ser interessante. Bom, a empresa ela está com valuation atrativo, ela está com um bom PL e acabou distribuindo bons dividendos, uns dividendos bem gordos nos últimos anos. Bom, depois de analisar com calma, eu levantei dois principais pontos positivos para investir na Petrobras agora. O primeiro deles é alto na exposição do petróleo. Quando o barril sobe,
sobe, a receita da empresa ela acaba subindo junto. E foi exatamente isso que fez a Petrobras bater lucros bilionários nos últimos anos. O segundo é o potencial de valorização no longo prazo. Quem comprou Petrobras no auge da pandemia multiplicou por 3 o seu dinheiro. Pô, mas nem tudo é maravilha. A Petrobras tem alguns pontos de atenção. O primeiro deles é o risco político. O governo ele é controlador da empresa e pode interferir diretamente nos preços e nos lucros da empresa. Bom, e o segundo ponto é a volatilidade. A Petrobras ela é uma ação cíclica. Quando o petróleo ele cai ou tem algum ruído político, as ações ela acabam despencando muito. E o terceiro ponto é o histórico de endividamento. Hoje a dívida está sob controle, está tudo certo, mas ano passado foi uma das mais altas no mundo e isso até hoje pesa na análise. Como já dizia o Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Bom, eu vou deixar aqui uma fotinha dele bem aqui, ó, bem aqui, para você ver quem era o Warren Buffett, bem aqui. Bom, então passando por uma linha do tempo aqui bem rápida. Queda de mais de 60% em 2020, valorização de mais de 200% até 2022, alta de aproximadamente 30% nos últimos 12 meses. Esse copo, você tem que ter um copo desse em casa. Quem não tem, falei no outro vídeo, quem não tem, tá errado. E agora, e os outros R$1.000? Bom, eu vou reinvestir em uma ação que eu já tenho na minha carteira, mas que mesmo assim eu vou comprar ela de novo. Isso porque eu acredito muito no potencial dela, principalmente com o preço atual que ela tá agora. Bom, eu tô falando de BBAS3, o Banco do Brasil. Bom, essa não é uma ação nova na minha carteira, né? Como eu já disse para vocês, eu já comprei ela antes e eu tô comprando ela de novo. Isso porque para mim ela tá bem descontada. Ela entrega ótimos dividendos e tem um histórico muito sólido de resultado. O Banco do Brasil ele costuma ser negociado a um dos PL mais baixos do setor, mesmo sendo um dos mais rentáveis. Essa ação também tem um dividend yield entre 7% e 10% ao ano, com distribuição muito frequente. E mesmo sendo estatal, a governança ela tem melhorado muito e os lucros continuam crescendo. Se você quiser entender os detalhes que me levaram a investir nessa ação, assiste um vídeo que vai estar aqui desse lado, ou é desse aqui, sei lá, o editor vai botar ou naqui ou naqui. Assiste esse vídeo completo da análise de BBAS3 e eu já postei aqui no canal. Eu vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui no card ou também no link da descrição. Bom, então é isso. Hoje eu tô colocando mais R$2.000 na Bolsa de Valores, R$1.000 em Petrobras, acreditando na valorização dos dividendos, mesmo no meio de toda essa crise internacional, e R$1.000 em Banco do Brasil, reforçando minha posição em uma ação que eu já conheço e confio e que continua muito barata na minha opinião. E eu vou beber mais água. Pessoal, falar rapidinho aqui, ó. Investir não é sobre adivinhar o topo ou o fundo, ou saber se é o momento exato, se tá caro ou se tá barato, não. Tudo se resume em seguir o plano com inteligência e constância. Bom, agora é acompanhar os resultados e colher os dividendos dos meus investimentos e continuar firme nessa jornada de longo prazo. Bom, e aí, o que você achou da Petrobras? Acredita no potencial de crescimento dela ou prefere não arriscar o seu dinheiro em ativos que o governo controla? Se você assistiu até aqui, eu te peço que deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo investindo R$1.000 com vocês aqui na prática. Me segue também lá no Instagram, para quem não me conhece, eu tô lá como Samuel TPS, onde eu mostro os bastidores da minha carteira e várias análises exclusivas. Mentira, é mais a minha rotina mesmo. Valeu por assistir, é nóis, tamo junto, tchau, obrigado. Rapaz, isso foi legal.